Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós vamos estar lendo a epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, ou seja, Efésios capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, que nos diz o seguinte: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém. Verso 9 diz: Ora isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Vamos orar? Amado Deus, bendito Pai, Senhor, queremos te pedir perdão de todos os nossos pecados, para assim nos tornar digno de ser um pregoeiro, ou seja, um mensageiro da tua palavra. Santo Espírito de Deus, ministra ao nosso coração esta mensagem e de igual modo que seja compartilhado com pessoas que estejam necessitando, para que haja mudança em nome de Jesus, que produza o resultado ao qual está sendo enviado. Amém e amém. Amados, a gente muitas vezes ouve falar desta palavra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui onde a gente fez a leitura. Isso significa que quando Cristo subiu triunfante ao céu, após a ressurreição, ele também levou cativo consigo muitos prisioneiros e distribuiu dádivas aos homens. Mas o contexto desse versículo bíblico é fundamental para entendermos o significado correto desta declaração, pois foi o apóstolo Paulo quem escreveu que o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro e ele aplicou as suas palavras, ou seja, essas palavras ao falar da origem dos dons que são dados aos crentes. Isso, inclusive, ocorre dentro de uma seção prática da carta aos Efésios, onde o apóstolo ressaltou a importância de que os crentes vivessem de acordo com a sua vocação como filhos de Deus. Ou seja, Paulo aqui está falando da vocação de cada um. E no contexto, Paulo está falando sobre a unidade da fé. Então, à luz desse contexto, Paulo falou sobre o caráter fundamental da unidade da fé e o serviço dos crentes como parte da unidade para a edificação do corpo de Cristo. E nesse sentido, o apóstolo ressaltou que Deus age neste mundo, na igreja, através das pessoas, e que essas pessoas recebem a graça de seres instrumentos de Deus à medida do dom de Cristo. Ou seja, cada um de nós tem uma ferramenta e tudo isso é usado a partir da fé que nós temos. Eu não posso fazer alguma coisa derivado do céu se eu não tiver fé para aquilo. Então tudo que nós vamos fazer é necessário de que tenhamos fé. Em outras palavras, a ideia é de que, embora todos os crentes sejam chamados para o serviço, eles recebem diferentes habilidades e capacidades de acordo com a proporção que Cristo achou por bem que eles recebessem. Ninguém é chamado só para pregar, ninguém é chamado só para dirigir, cada um tem as suas habilidades dadas por Deus. E Cristo achou bem que todos recebessem. E em seguida o apóstolo aprofundou mais essa questão, abordando o tema da origem dos dons, dizendo que quando Cristo subiu às alturas,
Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas ao falar que Cristo subiu às alturas e levou o cativeiro e deu dons aos homens, Paulo estava citando outro contexto da Escritura. O texto em questão é o verso 68, é o verso do Salmo 68, que diz: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebeste dons para os homens, para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Salmos 68, 18. Na verdade, para finalizar esta mensagem, o que Paulo estava nos ensinando ou citando tem muito a ver com que quando os reis subiam para a guerra, subindo ao alto, levou o cativo. O Salmo 68 é citado pelo apóstolo Paulo, porque também celebra a entronização de Deus no Monte Santo, após a marcha triunfante de conquista sobre seus inimigos. Obviamente, a citação que Paulo faz desse verso não foi literal, mas interpretativa. Paulo interpretou este salmo como que apontando para a ascensão de Jesus Cristo após ele ressuscitar. Glória a Deus. E o que eu acho mais lindo aqui é que seu objetivo era colocar de forma clara aos seus leitores que a mensagem do Salmos 68 encontra-se com o seu cumprimento final em Cristo. Ou seja, o Salmo 68 tem como sua base principal apontar para Cristo, porque toda a Bíblia ela vai falar de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Nos tempos antigos, quando um rei ou um guerreiro voltava vitorioso de uma campanha militar, ele trazia consigo seus despojos da batalha e seus inimigos amarrados como prisioneiro. Lembra lá de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, onde o rei Jeosafá foi para a guerra e Deus deu vitória e ele ali trouxe consigo os seus despojos, ou seja, tudo que era de riquezas, de dádivas. E quando a gente vê com esse pano de fundo em mente, ao falar que Cristo subiu ao alto, levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens, Paulo retratou Cristo retornando à moradia celestial vitorioso, ou seja, vencendo a morte de sua batalha na terra, carregando junto dele prêmios de seu grande triunfo no Calvário. E nós somos o resultado de tudo isso. Na verdade, de todo esse contexto, tudo isso que eu aqui falei, está falando sobre aquilo que Deus tem dado a você. Talvez um dom, um talento, e muitas vezes você tem enterrado. Muitas vezes você tem deixado de pregar por palavras, por aquilo que alguém falou, vier estar falando, mas entenda isso. À luz da Sagrada Escritura, Cristo venceu, entregou a você dons, habilidades, deu a você fé. E talvez no dia de hoje, talvez durante a tua caminhada você tenha esmorecido, desanimado. Mas existe um Deus que te escolheu, que te alistou, que te capacitou, que embora as circunstâncias da vida, Ele está do teu lado, te ensinando, te orientando, te fazendo entender que acima de tudo, em qualquer circunstância, Ele vai te dar a vitória. Sabe de uma coisa? Que no dia de hoje você entenda acima de tudo, de que nada vai te separar do amor de Cristo. Nada, em circunstância alguma, em hipótese alguma. Eu sei que está difícil, eu sei que talvez você não esteja entendendo, mas esta peleja não é tua, é dele. Haverá surpresa, haverá galardão, haverá recompensa da parte de Deus. Nosso maior defeito é que a gente espera a recompensa dos homens e por conta disso a gente se frustra, desanima. Mas espere em Deus, saiba que a vitória só virá para quem vai até o fim, para quem persiste, para quem continua lutando, mesmo sabendo de que as lutas estão sendo travadas no âmbito espiritual. Recebe esta palavra, toma posse e, acima de tudo, saiba que Deus te escolheu para uma grande obra. Que Deus te abençoe.
a paz do Senhor, um abraço. Se você deseja investir, colaborar com o nosso ministério, o Pix 819-8686-5026. Nosso Pix 819-8686-5026. Eu te garanto que Deus vai recompensar-te. Acima de tudo, multiplicar, tanto abundantemente quanto espiritualmente. Em nome de Jesus, um abraço, te pedindo de que você se inscreva no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão no YouTube. E que você, acima de tudo, seja uma bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Oh glória!